O exemplar da Bíblia. Eita glória. Meu Deus, que forte. A partir do versículo 18 em diante. Delabraçou benerace. Eu sinto uma presença do Espírito Santo. Você sabia que só quem está ligado e dá glória que recebe? Entendi. Vamos lá. Do 18 em diante está dizendo assim: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora. Venha e põe as tuas mãos sobre ela, porque ela viverá. Então Jesus foi com ele e seus discípulos também foram. E uma certa mulher que havia 12 anos, que estava com uma hemorragia, veio por detrás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Você veio tocar nele aqui hoje? Você veio tocar nele aqui hoje? Você veio tocar na orla dele aqui hoje? Você veio tocar, já tem gente passando mal aí, sentindo dor, porque o Senhor está curando já. A palavra dele é que liberta. E hoje eu vim aqui te pregar a palavra, a verdade. Sente adorando. Sente adorando. Não cesse de adorar, não. Continua falando com ele. Eu tenho certeza que você veio nesse culto aqui hoje para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sei que você não veio aqui observar a minha voz, se eu estou rouca, se eu não estou. Eu sei que você veio aqui ouvir a voz do Espírito Santo. Que maravilha. Igreja, hoje eu tenho 40 anos. Acho que eu sou a única mulher que fala minha idade, né? Aqui tem alguém que gosta de falar a idade? Só eu mesmo. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho 40 anos e ainda estou viva. Glória. Morri umas vezes, mas estou de pé de novo. Deixa eu te falar. 40 anos de milagres. Você tem um Deus que faz coisa sobrenatural. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. A diferença está em quem adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque tem muita gente falsa por aí. Tem muitos ministérios falsos, tem muita gente falsa, tem muita gente que não busca Deus coisa nenhuma. Mas ainda tem pessoas que têm raiz. E é só quem tem raiz, cerebior, que me dá, é que passa pela oraria, é que passa pela mão do Cordeiro, é que passa pelo Rei dos Reis, é só
Meu Deus, eu sinto ele aqui. Olha, eu estou toda arrepiada. E olha só. A história daquela mulher, quem escreveu foi o próprio Deus. Como assim? Quem sustentou aquela mulher 12 anos? Alguém dá conta de viver 12 anos com uma hemorragia e não morrer? Naturalmente? Para pensar comigo aí. Quem aqui no nosso meio já teve internado assim, levante a mão. Quem já se internou aí por algum motivo, levante a mão. Não dá um medinho assim de morrer? Dá, não dá? E quando você sabe que vai morrer? Dá mais ainda. Eu estava no hospital, a senhora devia saber, né? Ela sabe. Viu aí? Olha o milagre grande aqui. Não é verdade? Não dá aquele medo, meu Deus, será que eu vou viver ou morrer mesmo? Só que quem tem Jesus tem tudo. Se morrer é lucro, se não morrer é para ganhar alma. Quem é que Jesus aqui te levantou para ganhar alma? Quem tem chamado aqui? Quem é escolhido? Eita glória! Olha o tanto de discípulo aí que ele tem para ganhar alma. Você é um milagre dele. Então Deus projeta a sua vida. Olha só. A Bíblia vai nos contar a história de Jairo, que era um príncipe de uma sinagoga. Aquele homem tinha poderes naquela época. Então ele era um homem que tinha uma patente, ele tinha um nome. E Jairo estava passando uma situação complicada na casa dele, com a filha. E aí aquele homem vai atrás de Jesus de alguma maneira. Acredito eu que ele vai atrás de algum discípulo, de alguém que ouviu falar de Jesus, que conhecia Jesus mais perto. E ali alguém vai conduzindo Jairo até Jesus de Nazaré. Só que Jairo tem uma diferença. Por ele ser um príncipe de uma sinagoga, ele entra na multidão sem problema nenhum. Opa! Ao contrário, quando as pessoas começam a ver Jairo, elas abrem espaço para que Jairo passe. Lá vem o príncipe da sinagoga, deixa ele passar. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Que dependendo da patente que a pessoa tem, ela tem privilégios. Dependente do estudo que ela tem mais privilégios. Não é assim? Não é isso que a gente vive hoje? Quer ver uma coisa? Alguém aqui já foi lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Quem já foi aí? Várias pessoas, né? Eu ministrava lá. Já ministrei muitas vezes lá. Deixa eu te falar uma coisa. Para a gente falar com alguém muito importante, vamos colocar no governo, que aqui, com todo respeito às autoridades que nós temos aqui hoje, né? Vereador, prefeito, não importa. O importante é que você veio adorar Jesus. Quando você vai conversar com o deputado, com o senador, com o presidente da república, vamos dizer assim, você não vai de qualquer jeito. Não é? Você toma um banho, veste a melhor roupa. Se for uma mulher, vai dar uma escovinha no cabelo, faz uma maquiagem, se ajeita, vai bem arrumada. É assim ou não é? Chega na hora certa, não se atrasa. Até marca a hora. E por que com Jesus nós só deixamos ele por último?
Quando é Jesus, a gente não toma nem um banho para orar. Quando é Jesus, a gente ajoelha de qualquer jeito, quando ajoelha. Quando é Jesus, a gente fala com ele dentro do ônibus, na rua. Quando fala com ele, ô Jesus, toma meu dia nas tuas mãos, vai abençoar, nem sabe o que falou com ele. Não temos nenhum tipo de reverência para falar com ele, mas queremos que ele age na nossa vida. Será que a presença do homem é mais importante que a de Jesus? Será que o homem resolve mais do que Jesus na tua vida? Não, né? Mas por que a gente trata ele assim? Está na hora da gente tirar tempo para ele. Não é só o tempo quando você precisa, não. É o tempo todo que você pode tirar para ele, você tirar com excelência. Deus trabalha com excelência na tua vida. Ele cuida de você 24 horas. Ele zela pela tua alma. Ele zela pela tua vida. Ele cuida de ti todo dia, de noite. Sabe qual é o nosso problema? Chama-se ingratidão. Aí quando Jairo se aproxima de Jesus, todo mundo abre espaço para Jairo. Eita, lá vem Jairo. Corre, vamos abrir um espaço para Jairo. Jairo já entra direto com a cabeça erguida. Para de frente para o carpinteiro. Um príncipe de sinagoga. De frente a um carpinteiro que não era ninguém. Que não tinha patente. Não tinha estudo. Mas é o dono da sabedoria. Não tem patente, mas é o único que cura o que ninguém podia fazer. Não tinha conhecimento intelectual como Jairo. Mas tinha poderes que ele não tinha. Sabe por quê? Porque ele era o dono da vida. Você já parou para pensar que naquele exato momento Jairo olha para os olhos de amor que Jesus tinha e que ele tem até hoje? Jairo olhou bem nos olhos de Jesus e disse para Jesus: vamos lá em casa, a minha filha está morta. Mas se o Senhor colocar a tua mão de carpinteiro, a minha filha viverá. Sabe o que Jairo fez, irmã? Se dobrou e adorou o carpinteiro. Sabe o que Jesus quer de nós? Adoração. Você sabe o que Jesus quer de mim, de você?
fidelidade. Sabe o que Jesus não gosta em mim e você? A hipocrisia. Por isso que Jesus não andava com fariseus, mas ensinava a eles. Sabe quem te ensinou a amar o teu próximo como a você mesmo? Jesus. Sabe o que a gente faz? Destrói o que ele fez. Quando a gente fala mal de alguém. Por isso eu vim te falar aqui hoje. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Passa a ter prazer na lei que Deus te deu, de dia e de noite. Porque você é uma árvore. E você foi plantado junto a ribeiros de água. Sabe quem é a água viva? Jesus. E Ele vai fazer você dar fruto na hora certa. Por isso que tem gente tentando tirar teu fruto, sabe por quê? Porque Ele não dá fruto bom igual você. Eita glória! Quem não fala mal de alguém, está dando fruto bom. Quem não se preocupa com a vida alheia, está dando fruto bom. Aí olha só, que maravilha. De repente Jesus começa a seguir Jairo, porque ele não olha a acepção de ninguém. Jairo se levanta daquela adoração e Jesus vai andando junto com ele. Aquela mulher não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu. Ouvir falar é diferente de conhecer. O nosso problema é que a gente conhece Jesus e não conhece Ele. Como assim, missionário? Você ouve falar de Jesus todo dia, tem a Bíblia na mão, adora em liberdade, pode qualquer hora abrir a Bíblia e ler, que não tem problema, mas ainda não acredita nele. Aí a gente quer cura. Eu tenho uma verdade para te falar. Deus só cura quem crê nele em espírito e em verdade. Deus só visita aquele que o ama de verdade. Por que Jesus não curava todo mundo na multidão? Não tinha uma multidão perturbando Jesus? Era assim ou não era? Jesus andava rodeado, é assim que a Bíblia fala. Jesus carregava multidões. Por que ele não curava? Não é, pastor? Sabe por que ele não curava? Porque ele sabe quem anda com ele e quem não anda. Ele sabe quem conhece ele e quem não conhece. O negócio de Jesus é que ele conhece a profundidade, a intimidade. Ele não conhece ninguém por fora, não. Ele conhece é por dentro. E os que vivem por fora, ele nem olha. De repente, Jesus para. Jesus está andando, acompanhando Jairo, minha pastora. E de repente, Jesus parou. Quando Jesus parava, assustava o povo. Porque uns idolatravam, Jesus não gosta de idolatria. Estranho, né? Adoração é diferente de idolatria. Amém?
Aí olha só, Jesus para, olha para um lado, olha para o outro. Alguém me tocou. Pedro dá uma olhadinha, risadinha e fala: mas Jesus, como é complicado, está todo mundo te tocando, Senhor. Sabe por quê? Jesus conhece o teu toque. Jesus conhece o toque, é bem acabada. Jesus conhece o toque genuíno, verdadeiro. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou diferente. Mas que diferença é essa, irmã? É isso que Ele quer ver em mim e em você. O toque de fé diferente. Uma coisa é você correr atrás dele por interesse. Outra coisa é você tocar nele com sinceridade. Ele me ensinou isso. Eu era adolescente. E quando eu tinha meus 14 anos de idade, foi descoberta uma doença no meu sangue, chamada lipotrófico de Berardinelli. Uma doença rara. Estamos fazendo um documentário para vocês poderem entender que doença é essa. Amém? O meu sangue ele é pastoso, ele é grosso. Ele praticamente não tem circulação. Eu faço hemodiálise, pastora, 3 vezes por semana. E faço a obra de Deus todos os dias. E não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. É aonde Ele ordenar, onde Ele mandar, eu estou indo. Porque quem me sustenta é Ele. É Ele. E nessa idade, eu nasci no berço evangélico, conheci a palavra. Nessa idade eu já louvava, desde os meus 5 anos de idade que eu já louvava na igreja. Com 7 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Com 7 anos de idade Deus derramou sobre a minha vida dons espirituais, e de lá até hoje eu sou usada por Ele e não abro mão do que Ele me deu e do que Ele me entregou. E também não me preocupo com quem não acredita. Olha só, eu me preocupo com o que Deus pensa ao meu respeito. É isso que nós temos que preocupar. Aí vamos lá. Nos meus 14 anos, eu era aquela crente raiz. Vou deixar esse paninho aqui, tá, irmã? Não sei se tem alguém sentado aí. Eu era aquela crente raiz, assembleiana, sou assembleiana, congrego lá até hoje, tá? Eu tenho 40 anos no mesmo ministério. Tenho um ministério próprio, tenho uma igreja chamada Shenadad, mas ainda não estou com a igreja exposta, amém? Só quando Jesus der quando Ele der a ordem. Só quando Jesus der o que, irmãos? Tudo você tem que fazer na direção de Deus. Tudo. Não é porque você tem dom que você tem que ter igreja. É na hora que Deus te der a igreja que você vai exercer o que Deus mandar. Amém? Gente, eu estou assim porque eu vim de um centro cirúrgico. E lá estava muito gelado. Foi a última experiência que eu tive. Tive um ataque epilético. Eu fiz quarta-feira agora
um cateterismo. E o cateterismo parou meu coração no centro cirúrgico. Que legal, né? Só para eu te contar a experiência. Mais uma vez, ele me levou na glória e me trouxe de volta. Sabe por quê? Porque ele me escolheu para falar a verdade para você. Amém? E ele sabe que eu vou fazer isso com excelência. Por quê? Porque Deus me matou para isso. Por isso que eu não me importo com a opinião das pessoas. Opinião é só opinião. Verdade é diferente. Nós temos que servir a verdade. Amém? Eu não concordo com você ter seguidor de A e de B e de C. Eu quero que você siga Jesus e a Bíblia. Se estão falando dentro da Bíblia, tá certo. Se não está dentro da Bíblia, amém? É por isso que quando alguém fala comigo, você fala isso, você faz assim, você fala. Sim, se ele me ordenou, eu falo mesmo. Mas se ele não ordenou, eu não vou falar. Por isso que eu não oro depois de culto, só se Deus mandar. Não faça fila para mim orar, porque eu acho isso ridículo. Que isso, missionário? Eu vou falar tudinho aqui hoje, viu? Os crentes que gostam de ir atrás de profecia. Todo mundo gosta de uma profecia, né, pastor? O problema é que tem que gostar na hora que Deus manda falar, não na hora que você quer que ele fale. Que ele manda na hora dele. Amém? É assim ou não é? Por isso que o povo gosta de mim, sabia? Porque eu falo mesmo. Pastora, você vai orar por mim no final do culto? Vou não, irmã, sinto muito. Se eu orar pela irmã, eu tenho que orar por todo mundo. Eu não vou fazer. Estou doida não. Não é não? A gente tem que ser sincero ou não é, irmã? Sabia que tem muitos pastores, pastoras, ministras, muitos homens também que não gostam de ficar orando no final do culto? Só ora porque você pede. Então você para de pedir a partir de hoje. Amém? Deixa Deus falar com você, que é natural. Quando Ele fala, é a hora que Ele quer falar. Senão daqui a pouco você está ouvindo só profetada. Aí o problema é seu, não é do profeta. Só que aí você põe culpa no profeta. É incrível, você vai lá atrás do profeta, pede o profeta para orar, dobra o joelho, chora, morre de chorar. Aí levou uma profetada depois. Ali não foi Deus não. Aquele não é usado por Deus não. O problema é que você instigou ele a orar pela sua vida. Então você não vai pedir mais oração para o profeta, a não ser que Deus envie o profeta até você. É assim que a Bíblia ensina. Amém? E eu nessa idade, estava lá na igreja cuidando de 250 adolescentes. Eu tinha 14 anos e regia adolescentes na minha igreja. Cantava em 8 grupos, dividia vozes. A minha voz não é essa aqui que você ouviu. A minha voz era diferenciada. Eu cantava lírico agudo, soprando primeiro agudo. Então eu não cantava essa voz, não tinha essa voz. Até a minha voz Deus mudou para mostrar que o poder está sobre Ele. Mas lá na igreja, naquela época, na minha cabeça, eu cantava em todos os grupos. Eu cantava na igreja, cantava sozinha, cantava solo. Eu era a evidência da igreja. Amém? Sabe aquela pessoa que usa o microfone para tudo? Era eu. Aí tá. Satanás te conhece. Conhece ou não conhece? E ele gosta de ir naqueles crentes raiz. Sabe aqueles crentes que nasceu cantando os hinos da harpa, de joelho no chão, joelho calejado? Quem é milagre na mão de Deus, quem Deus usa, Satanás só vai atrás desses. Quem concorda? Você acha que o diabo vai perder tempo com fofoqueiro, pastor? Vai.
Se ele já está fazendo o que o diabo gosta. O diabo vai atrás de quem está contra. Você entende isso? Por isso que você é perseguido. Você é perseguido que o diabo vai atrás de quem faz a obra de... Então eu estava fazendo a obra de... Aí eu estava lá fazendo a obra do Senhor. Aí eu vou imitar os crentes agora. Sentou um joio do meu lado. O joio começa assim. Pai, Senhor, irmã, tudo bem? Irmã, mas tu canta bem, viu? Nossa, tua voz é bonita. A voz mais bonita da igreja é a sua. Se eu fosse a irmã, eu cantava muito mais. Quando a irmã canta, é tão bom. Não é assim que começa o joio? Aí você vai acreditando. Porque o diabo sabe no que você gosta de ouvir. Aí eu sou estilista de roupa. Ó, que maravilha. Eu adoro desenhar. Esse sapato aqui foi eu que desenhei, ó. Aí eu desenhando, veio outro joio do outro lado, irmã. Pastora, sentou outro joio do meu lado, bem assim, disse assim. Minha irmã do céu, que sapato bonito é esse? Onde é que tu comprou? Não é assim? Aí eu disse assim, foi eu que desenhei. Minha irmã, tu desenha? Bonito assim, essa blusa foi linda que você comprou? Onde você desenhou? Ai, você trabalha onde? O culto está só rolando e você prestando atenção no que o joio está falando. Daqui a pouco, no outro culto, chega os dois joios de uma vez. Um senta de um lado, o outro senta do outro. Aí o diabo põe um atrás e um na frente. É assim ou não é, gente? Aí ao invés de eu ficar quieta, sentada, prestando atenção no culto, eu vou começar a desfilar na igreja. Né? Mostrar minha roupa, né, irmã? Gostou da minha roupa? Não é assim, gente? Quem concorda aí? Ah, os crentes estão prestando atenção. Sabe por quê? Deus mandou eu pregar uma realidade que eu vivi. Mas foi assim que Ele me ensinou a ser verdadeira. A gente acha que o nosso intelectual é melhor do que o das pessoas. A gente acha que a nossa capacidade é maior do que de outra pessoa. Aí o inimigo sabe disso, ele começa a falar contigo dessa forma. Só que aí, depois que você cai na lábia do joio, você se torna um. Porque aí a conversa do joio muda. Sabe como é que o joio começa a se transformar? Deixa eu imitar o joio. Aí o joio chega em mim e fala assim: minha irmã, tu viu a roupa do pastor? Que ridículo. Minha amiga, como é que ele teve coragem? Aquela gravata pegando no umbigo. O que eu vou fazer? Criticar, do mesmo jeito. É mesmo, né? Meu Deus, que vergonha. Como é que o pastor me usa uma roupa feia daquela? Não é assim? Só que a gente faz sem ver. O diabo primeiro ele vem e te cega. Depois ele te lança. E depois ele te leva para o abismo dentro da igreja. O problema, sabe qual é? É que você é um escolhido. E quem é escolhido não passa desapercebido nos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é escolhido é diferenciado, por isso que ele é marcado pelo inimigo. O diabo pode até tentar te enganar, mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite: Jesus tira a venda.
Jesus está vendo por você. Jesus vai comandar labra. Quando ele começar a cortar a árvore, tem que basta. Aí, eu continuei na igreja do mesmo jeito, irmão. Fazendo a obra, dizendo eu para Jesus, mas não era, eu fazia para as pessoas. Eu passei a querer receber aplausos. Eu queria ser reconhecida. Queria eu me tornar uma grande estilista depois dali. Queria me tornar uma cantora famosa. Por que não? Vocês estão entendendo isso? Satanás colocou o desejo no meu coração de ser outra coisa, menos ministra da palavra. Mas o meu chamado é desde antes de eu nascer. Deus já tinha projetado a minha vida muito antes. Aí olha só, um dia está lá eu regendo os adolescentes. Os médicos estavam na época da descoberta da minha doença. Eu passava mal por qualquer coisa. Aí de repente passei mal, fui para casa. Segunda-feira, passando mal, terça-feira, às 11 horas da manhã, por volta de meio-dia, por aí, eu desmaiei de tanta dor. Alguém me leva para o hospital, eu fui para o hospital desacordada. Chegando lá no hospital, eles fizeram todos os meus exames. E quando foi mais ou menos por volta de 8, 9 da noite, não me lembro bem o horário, eu me lembro que eu acordei, vi o meu pai sentado do meu lado. Olhei para o meu pai e disse: "Ué, pai, eu estou no hospital." Ele disse: "Tá." O que eu estou fazendo no hospital? Você passou mal, minha filha. E você vai fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia? Sim. Mas é coisa boba. Você vai levar uma anestesia. Você nem vai ver. Vão te sedar. Você vai dormir. Quando você voltar já está operada. Você nem vai ver. É coisa simples. Aí eu, tá bom. Não liguei muito. Quando meu pai fechou a boca, entrou um cirurgião dentro do quarto. "Boa noite, Susana Paula, tudo bem? Que bom que você acordou. Olha, Susana, é o seguinte. Eu sou o cirurgião fulano de tal e eu vou fazer uma cirurgia em você. Porém, acabei de ver aqui pelos resultados dos seus exames que não tem mais condições de fazer cirurgia." Na hora eu achei bom. Uai, não vai fazer cirurgia em mim? Milagre de Deus, não é? O médico baixou o semblante, irmão, e disse assim: "Não tem mais nada o que fazer. Todos os seus remédios não fazem mais efeito no teu corpo físico. A cirurgia era a última solução. Mas infelizmente, não vamos poder mais fazer a tua cirurgia. Agora, Susana, só nos resta esperar." Olhou para o relógio do braço dele, se despediu de mim e saiu do quarto. Sabe o que aquele médico estava dizendo? Não tem mais jeito. Acabou.
Glória. Quando aquele médico saiu do quarto, eu olhei para o teto do hospital. Lembro de ver o meu pai abaixar a cabeça. E eu comecei a me lembrar de uma profecia, de uma senhora que me visitou na loja. Uma mulher que a gente apelidou o nome dela de canguru. Porque aonde aquela senhora ia, Deus usava ela só para lapada e doía mesmo. Todo mundo tinha medo dela. E aquela senhora chegou na loja que eu desenhava, que eu trabalhava. E ela olhou para mim e disse assim: Deus vai ter um encontro com você. A irmã do coquinho, que é a irmã canguru, só andava pulando ela. Ela chegou lá na loja assim. Eu tinha um medo dela, irmã do céu. Hoje ela se encontra na glória. Mas a irmã canguru só chegava para dar um recado de Deus que doía o lombo. Aí ela disse assim: Susana, Deus mandou falar com você o seguinte: abra as tuas mãos. Aí eu abri as mãos. Ela disse assim: através das tuas mãos Deus vai curar. Através das tuas mãos Deus vai falar com vidas. Através da sua vida Deus vai usar você para profetizar. Através das tuas mãos vai ter prodígios e maravilhas. Através das tuas mãos Deus vai fazer coisa sobrenatural. Mas para isso, Deus vai ter um encontro com você. Oh, glória. Aleluia. E quando eu estava lá no hospital, eu comecei a lembrar dessa promessa. Aí o Senhor vai me trazendo todos os milagres que Deus já tinha feito, porque eu tenho milagres desde o ventre da minha mãe. E ali eu fui lembrando e chorando de tudo que Deus já fez na minha vida. Só que tinha um porém. Não tinha mais chance. Vai ter mais milagre ainda. Eu recebo esta palavra. Deus está falando comigo ali. Você acha que é vocês que vão receber? Foi eu, pastor. Gente, de repente, aquele médico passa por um corredor de um hospital onde eu estava. E ele passou por uma mulher. Essa mulher estava esperando o resultado de um exame. E ele passou por ela, chamou uma equipe de médicos e disse: ei, vem cá toda a equipe cirúrgica. Não vai ter mais cirurgia naquela moça. Aquela menina tem mais de 3.000 de colesterol. Aquela moça tem mais de 8.000 de triglicérides. O diabetes dela é totalmente descompensado. Como é que eu vou operar uma menina toda infeccionada? Aquela moça já deu falência múltipla de órgãos e infecção generalizada. Não tem mais o que fazer. O que fizemos por ela já deu, já fizemos. Não tem mais nada para fazer. Sabe o que o médico disse ali? Estou dispensando vocês da cirurgia. Porque agora só nos resta esperar
a morte cerebral. Acabou. O médico lavou as mãos. Aí ele dispensou a equipe médica e veio no mesmo corredor. Quando ele passa pelo mesmo corredor, aquela mulher segurou o jaleco dele e disse: doutor, por acaso o senhor está falando da Susana Paula? Ele olhou para aquela mulher e disse: mas quem é a senhora? Eu sou a mãe dela. A senhora é a mãe dela? Sim. A senhora escutou o que eu estava dizendo? Escutei. A minha mãe olhou para o céu e disse: o Deus que deu vida à minha filha, o Deus que deu vida à minha filha, é o Deus que vai tirar no tempo e na hora dele. E não é tempo da minha filha morrer. Ele olhou para minha mãe e disse: minha senhora, eu sinto muito. Sua filha é muito nova, mas infelizmente não temos mais o que fazer. Ela deu um apêndice. O apêndice dela supurou. Já tem 2 dias que ela segura o apêndice. E o apêndice supurou dentro dela. E infelizmente já infeccionou tudo. E ela tem diabetes, complicações, não tem o que fazer. Se eu abrir tua filha no centro cirúrgico, ela vai a óbito. Ela vai dar uma hemorragia. O pus vai viralizar dentro dela. Sabe o que minha mãe respondeu para ele? Ela apontou o dedo de profeta no rosto do médico. E ela disse: doutor, pegue a minha filha agora. Leva ela lá para o centro cirúrgico. Porque o médico por excelência, Jesus de Nazaré, já está lá esperando por ela. A minha mãe olhou para aquele olho daquele médico e disse: leve a minha filha, porque quem vai fazer a cirurgia dela vai ser o próprio Deus. Aleluia. Que privilégio você tem de ter um médico por excelência. Se não fosse ele, eu não estava aqui hoje te contando isso. Enquanto o médico estava lá, a minha mãe disse para ele: doutor, me dê um termo para eu assinar. Eu me responsabilizo pela minha filha. Se ela vier a óbito, a culpa é minha. Aí ele: olha, minha senhora, eu lavo as mãos, porque ela não vai voltar. Só que tem um porém. Só quem tem fé consegue tocar na orla dele. Quem tem fé aqui hoje?
Você pode tocar na orla dele hoje. Você pode reconhecer o poder dele hoje. O médico disse para minha mãe: eu não posso fazer isso. Isso é loucura, minha senhora. Eu, como cirurgião, já dispensei uma equipe de médicos, de anestesista, não tem lógica. A minha mãe disse: vai e faça. Porque quem está lá é Jesus de Nazaré. O médico não teve o que fazer. Correu de volta lá. Vamos buscar a menina. Correu, irmão, onde eu estava. Eu já estava custando a respirar. Aí os médicos chegam correndo. Eu me lembro da correria deles. E o que houve? Vamos correndo, vamos aqui, vamos ali. Põe soro, põe não sei o quê. Correu comigo, irmão. No meio do caminho. No meio do corredor. Acabou. Eu lembro de ver a correria dos médicos. Mas teve um momento, irmã, que veio um apagão. Pá. Acabou tudo. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. O meu espírito, pastora, saiu do meu corpo. Eu me vi deitada na maca. E os médicos em cima de mim apavorados. E quando essa matéria aqui morre, quer ver uma coisa interessante? Alguém aqui no nosso meio tem anemia? Quem tem anemia aqui? Tem alguém aqui que tem anemia? Você tem? Você tem? Jesus já está curando. Eu estou aqui hoje com uma anemia 6,1. Estou cambaleando, sustentada por Deus. Não se preocupe não. O dono do sangue é Ele. E Ele já está me tocando aqui. Cadê os que acreditam? Teca, recebe. Eu estou numa igreja cheia do Espírito Santo. É para você saber que Deus está cuidando de gente aí. Tem gente sendo curada aqui. Meu Deus, que lindo. E Ele já disse que está curando de leucemia. E se eu fosse você, eu só recebia, ó. Um monte de gente aqui já foi curado do diabetes hoje. Estou falando para quem crê, tá? Quem não quiser crer. Porque quando eu conto o meu testemunho, no meio dele, Deus vai curando. Amém? Quando o meu corpo saiu ali, meu espírito saiu do corpo. Eu tenho uma coisa para dizer aqui, para quem vai entender a mensagem. Uma coisa é quando a tua alma está no corpo e domina. Quem domina o teu corpo não é a tua memória? É ou não é? E quando a memória morre? Quando o seu cérebro morre? Quem é que vai dominar a tua alma? Ninguém.
é onde não tem mais arrependimento. Mas a nossa alma não morre. É por isso que Deus te deu vida, para eu e você decidir, enquanto a gente tem vida e consciência, para onde a gente quer ir. Não tem mais de 2 caminhos. Pecado ainda é pecado. Mentira ainda é mentira. Falsidade ainda é falsidade. Mas verdade ainda é verdade. Espírito Santo é o Espírito Santo. Deus está mandando você escolher. Para de ficar em cima do muro. Para de ser hipócrita com você mesmo. Se você gosta do mundo, você está enganando a você mesmo. Você não está enganando ao pastor, a pastora, ao irmão, a ninguém, é você mesmo. Quem está perdendo tempo é você mesmo. Agora, aquele que anda com Cristo, não perde tempo, mas ganha. Coroa da vida, galardão celestial. Nada paga a presença dele. Ah, missionário, eu queria tanto ser usado por Deus. Vai buscar a palavra. Não existe crente cabide. Você não vai pendurado no pé de ninguém. É uns crentes que querem andar só com o profeta, só com o pastor. Para. Você tem que andar com seus próprios pés na salvação. Se revestir de Efésios, andar cheio de armadura, para subir para a glória, porque é real. O céu é verdadeiro, e eu já fui lá. Por isso hoje não é noite de brincar mais. Ficar em cima do muro não é servir a Deus, porque Deus vomita. Ou você é, ou você não é. Ah, eu vou na igreja de vez em quando. Problema seu, você tem que ir sempre. Porque o que te fortalece chama-se palavra, Bíblia. Fortaleza do Espírito Santo é quando Ele fala contigo no íntimo. É quando você tem intimidade. É quando você louva. Há uns crentes que querem só servir a Deus na televisão. Para. Pelo amor de Deus, crente não tem tempo de televisão. Engraçado que para o Instagram nós temos tempo, né? Eu mesmo tenho não. Quem sabe do meu Instagram, os meninos aí, o suporte. Olha lá. Eu mesmo não sei de nada. Sabe por quê? Eu quero só que o povo receba a palavra. Se eu me preocupar com crítica, irmã, eu vou para o inferno. Sabe por quê? Porque eu começo a dar ouvido. Não é assim? Mas quando a gente começa a se preocupar com o que Deus está pensando de mim, aí o negócio muda. Quem pensa o que... Eita glória! Você tem que pensar o que Deus pensa da tua vida. Para de dar ouvido à conversa alheia. Eu vou falar aqui. Terra, Sebai. Fica de pé.
O teu chamado é grande. Não ouve o que os outros falam não, filha. Porque Deus vai te encontrar. O teu louvor chega no trono dele. E se você parar, só se prepara porque a tua saúde é dele, tá? A tua vida é dele. Existe uma raiz de um câncer de mama esquerdo. E Deus manda te dizer que se tu parar de louvar o nome dele, ele vai só tirar um pouquinho do teu cabelo, para tu entender que ele vai te cobrar. Chamado não é para qualquer um. E chamado não é para quem faz corpo mole. Chamado é para quem batalha. Põe a mão no meu braço, em cima da minha fístula, por favor. Você vai receber um poder de Deus agora, ó. Isso aqui é vida. Deus está te dando vida. Segura ela, tá, irmã? Ela não vai resistir o poder. Recebe de mim poder. Deus não tem prazer em crente preguiçoso. Deus tem prazer em quem faz a obra. Quem veio aqui adorar, quem veio engrandecer o nome dele, quem veio mandar a basubalabracamada. Você tem chamado. E Deus vai cobrar. O dono da tua saúde é Deus. Que medo é esse que você tem de morrer? Para com isso. Ele já te prometeu, não já? Deus já te prometeu? Já? Então confia. Acredita. Tira esse medo da sua vida de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, de obra de... Eita, para com isso. Satanás não tem mais poder do que o Deus que você serve. É uns crentes medrosos. Aí não vou não, porque tem alguém fazendo macumba para mim. Deixa fazer. Quem é rodeado do Espírito Santo nada pega. Não, vou falar de novo para alguém ouvir. Quem é cheio do Espírito Santo, Satanás não toca. Por isso você se preocupa com o quê? Por isso que as pessoas falam assim: ai, tu não liga não, porque o povo está falando de você nas redes sociais. Claro que não. Eu sei quem Deus me forjou, da onde Ele me tirou, aonde Ele me colocou, eu sei. Problema de quem não respeita a minha história. Vai ter que ouvir Deus quando Deus pegar. Por isso, irmão, não se importe com o que estão falando de você não. Mas faz o que Deus mandou, porque Ele vai te cobrar. Isso aí você tem que se preocupar. Aleluia. Olha só. De repente tudo ficou escuro, não foi? Aí eu vi uma luz vindo na minha direção. A minha alma estava angustiada. Eu estava com medo. Ali meu pai e minha mãe não podiam me livrar de onde eu estava. Meu dinheiro, pastor, não me tirava dali. Eu já estou encerrando, tá, gente? Quem quer ir embora aí? Alguém quer ouvir, terminar?
Quem quer ouvir terminar aí, levante a mão. Eu vim de tão longe, né, pastor? Eu viajei 5 horas, gente. Olha, do avião para cá. Olha só. Já vou terminar. Gente, veio uma luz na minha direção. E quando a luz veio na minha direção, ela veio rápido. Quando ela veio vindo na minha direção, de repente aquela luz vira uma explosão, como se fosse uma fumaça. Ao mesmo tempo algo muito celestial, não sei explicar, mas que era celestial e era lindo. Era radiante. E aquela luz explode na minha direção. E quando eu olho para aquela luz, me vem um anjo, com uma bandeja de ouro na mão. Aleluia. Aquele anjo vem andando na minha direção. Meu Deus, que lindo. O anjo veio na minha direção. Fique de pé, filhinho. E o anjo segurava uma bandeja na mão. Aquele anjo disse para mim, na minha mão esquerda, não, direita. Essa é a direita, né? Na minha mão direita tem essas ferramentas. Abra a mão. Na minha mão esquerda tem este lenço. Eu olhei para aquele lenço e eu vi um lenço mais alvo do que a neve. Um lenço branco lindo. E naquela hora eu senti como se aquele lenço fosse a minha salvação. E o anjo colocou sobre a minha mão. E ele disse assim, segura aqui para mim, pastora. O Senhor teu Deus me manda te perguntar. Na minha mão direita tem essas ferramentas para tu trabalhar na minha obra. Na minha mão direita tem este lenço, que significa a tua vida, que já está comigo na glória. Que tu escolhes hoje. Olha o poder que ele vai sentir, olha que coisa linda. Olha a unção nova. Olha como teus pés pegam fogo. Vou te usar com cura. Foi eu quem te livrei da morte quando tu era criança. Foi eu quem te tirei do muturo quando tu estava lá. Era barraga. Ei, terra! Foi eu que te dei tudo que tu tem hoje. Tu vai ter muito mais. Mas digo assim, tu vai para um lado, para o outro.
E é tu que vai abençoar a tua família. Lembra que tu disse assim para mim: Deus, eu preciso ajudá-los. Lembra que eu te disse que eu ia pôr ouro e prata na tua mão? Não cumpri, filha. E ainda vou cumprir mais. Preparas tu, porque até jato eu vou pôr na tua mão. Tu vai viajar para um lado, para o outro, nas asas de ferro. Prepara a minha palavra, porque tu não só louvará, como pregará. Porque eu sei que tu ministra, mas ainda vou te dar um rolo maior. A unção hoje é dobrada, tu nem suporta. Anjo, toca. Shai! Rabagaçu beneha. Glória! Tem uma presença dele aqui. Olha só. Entendi, Senhor. Olha isso. O anjo me deu a oportunidade, vinda do céu, vinda de Deus. Se eu escolhesse as ferramentas, eu ia trabalhar na obra dele, para ele. Mas se eu escolhesse o lenço, significava a minha. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, irmão? Usando as ferramentas. Quem tem ferramenta dele aqui? Fique de pé. Olha só. Já pensou se eu fosse contar 40 anos de milagre aqui? 2 meses, pastor, para contar um testemunho. Amém, gente? Mas eu vou terminar aqui dizendo uma coisa para você. O anjo me visitou naquela hora. E eu escolhi as ferramentas. E de lá para cá até hoje, todos os dias eu ganho alma para Jesus. Porque nunca mais eu darei ouvido ao joio na minha vida. Mas ele me ensinou primeiro. E hoje ele não te deixa mais inocente do que é ser joio e trigo. Se você falar mal de alguém quando você sair daqui, você já virou joio. Para de olhar a vida dos outros no Instagram. Para de criticar quem sei. Para. Não se misture com eles. A águia não se mistura no meio de serpente. Olha só. Quando o médico terminou a minha cirurgia, que eu voltei, passaram-se uns 15 dias depois, minha cirurgia cicatrizada, ele me deu alta. Mas ele disse para mim o seguinte: a gente não entende como é que você está aqui no meio de nós. Que eu tirei pedaço do seu intestino, tirei parte do seu fígado, parte do baço, fiz lavagem, tudo que estava podre dentro de você eu joguei fora. Mexi na trompa direita, tirei a direita, mexi na esquerda. Para medicina você não pode ser mãe.
Eu olhei para aquele médico e disse assim: doutor, só a graça de Deus me basta. Eu não preciso de mais nada, só a graça dele. Quem tem a graça de Deus passa por qualquer luta. Aí, um dia, Jesus falou assim para mim. Usou uma outra senhora do coquinho numa igreja lá em Goiânia. Ela cheia da unção, usadíssima por Deus, virou para mim e disse assim: filha, a medicina diz que tu não podia gerar. Sabe quantos anos eu já tinha? 33. Sabe com quantos anos eu fiz essa cirurgia lá atrás? 17. Ela falou assim: a medicina diz que você não podia ser mãe, mas o dono da sua vida sou eu. E mais uma vez eu vou confundir a medicina. Eu vou colocar dentro de ti a minha semente. E os médicos vão ter que ver. Os médicos vão ter que ver que eu sou o que sou na tua vida. Quem acredita aí? Quem acredita dá um glória bem forte aí. Olha só o meu milagre, ó. Dá para ver aí? Esse aqui é meu filho. A medicina falou que eu não podia gerar. Mas eu só não posso como eu tenho. E eu tenho um profeta. Aqui, ó. Eu tenho um profeta. Arruma aí, irmão. E o profeta chama-se Paulo Abner. Com 1 ano e meio ele derrubou um bruxo na minha frente. Sabe por quê? Quando Deus te dá profeta. Deus não te dá qualquer um. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Para de ser crente medroso e acredita no Deus que você serve. Porque Deus vai te curar. Você crê nisso? Qual é o primeiro que quer reconciliar aqui hoje? Sai do teu lugar e venha que eu só oro agora. Por que para reconciliar, missionária? Vou te explicar. Primeiro, Deus só cura quem está andando com Ele em espírito e em verdade. Segundo, aquele que se humilha na presença. Você lembra de Jairo? Jairo se humilhou e adorou. A mulher do fluxo de sangue também se humilhou e adorou. E a gente quer ser soberbo. Com Jesus isso não funciona. Nós estamos aqui diante do carpinteiro, que por amor salvou a mim e a você. E o objetivo de Deus não é te curar da enfermidade. O objetivo de Deus é trazer salvação para a tua alma. Então Ele prefere que eu e você fique doente do que perder a salvação. Que adianta Ele te curar da enfermidade e você permanecer soberbo, né? Falso, mentiroso, hipócrita. Ele não faz isso. Mas quando você se humilha e se arrepende,
Ele faz tudo de uma vez. Salva e cura. Tem alguém que quer vir? Quem quiser, vem agora que eu só oro agora. Ó, tem gente vindo. Vai vir muita gente, pode vir, gente. Não tenha vergonha não. Eu me reconcilio com Jesus todo dia. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. Eu sou uma pecadora como qualquer uma de nós. Mas todo dia eu quero me consertar diante dele. Porque eu sei o quanto ele é magnífico. Ai de mim se não fosse ele. Eu tenho certeza que esse pequeno testemunho que eu contei para você aqui edificou a tua fé. Não é verdade? Alguém aqui foi edificado através desse testemunho? E olha que eu nem contei os outros. Só no Covid eu fiquei 4 dias morta. Ó. E ele me mostrou o céu. Os médicos fez até um xizinho no meu pé lá. Ó. Morreu. Mas eu estou aqui. Para contar que Jesus faz milagre. Que Jesus ressuscita. Se ele tem jeito para a morte, ele tem jeito para tudo. Tem outra coisa. E hoje ele está curando muita gente aqui. É o senhor que eu estou procurando. Não sabia que era ele que estava tocando. Me perdoa, meu pastor. Me dê sua mão aqui, rapidinho. Já já o senhor continua aí. Vem cá. Jesus quer falar com o senhor aqui. O senhor, com toda a licença da parte de Deus, o senhor se importa de eu ungir a tua cabeça? Posso fazer isto? Amém? Licença, tá, pastora? Eu faço tudo do meu jeito, não é, filho? Lembra que eu falei contigo na sala da tua casa? Tu lembra que eu sentei do teu lado e disse, filho, eu vou modificar assim, assim, assim. Vou te dar um presente de Israel por esses dias. Para tu colocar naquele altar, porque eu transformei tudo do meu jeito. E hoje eu toco nos teus pés com uma unção nova. A partir de domingo, tu vai ver um grande prodígio e maravilha que eu vou usar tuas mãos para isto. Porque hoje eu terminei uma grande obra na tua no meio dos teus e na tua casa. Alguém que te condena hoje não vai te condenar mais. Alguém que fala do teu passado não vai mais falar. Eu, teu Deus, coloco uma ordem hoje. No meio deles e no meio dos teus.
O papel tu vai assinar porque eu sou teu juiz. E eu estou entregando algo grande sobre a tua mão. E tu já entendeu o que eu falo contigo. Vou usar um diplomata na tua vida. Porque eu te levarei os 4 cantos da terra ainda. Eu nem comecei, filha. Por isso recebe de mim esta unção, ó. Chorei, mamãe, eu sei. Você pode adorar. Me dá lá meu paninho. Eu não sei, nunca vi ninguém aqui. Mas Deus me mostra uns fios de ouro como esses aqui. Em umas pilastras grandes. E ele disse assim, é um novo tempo. Só entende quem recebe. Labrace berebranda cai. Chupi quebena súpia. Rablara chucoube nerablas. Lobra clebre quebe assoma labranai e tereclara sui telebredai. Telabra labre come lebre caixa todo pique bene labra e nelebrace. Não tem tristeza. Não tem angústia. Não tem sofrimento que te tirará da minha presença. Porque hoje eu vou entrar com uma causa resolvida. Eu resolvo a tua causa. E digo, alguém vai ter que entender que eu entrei lá dentro. E eu coloquei tudo em ordem no lugar. Por isso recebe de mim poder. 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 Sério. Que coisa linda. Sim, Jesus. Yeshua. Yeshua. Abraço para cheia. Tem nossos novos. Castilagem nova. Os teus joelhos são novos. Ai, tereberra. Estou eu te curando da fibromialgia. Estou tirando as tuas dores, ó filha. Porque você ainda vai andar em muitos hospitais. Vou te levar para o Canadá. Tu ainda vai viajar, tu acha que tu vai descansar?
Ai, tu disse para mim a semana passada, no sábado, tu falou assim: já estou cansada, Senhor. Tenho mais força nem para viajar. Quem disse? O dono das tuas veias sou eu. Olha aí como tu sente poder, ó. Ó, ó como é que não dá conta, ó. Anjo, toca agora nas veias dela, tudo. Vai, vai nas pernas dela agora, vai. Vai, vai nos nervos dela. É só para quem crê. Dá um pouquinho de água. Quem acredita em cura está sendo curado. Deus está mandando chamar mais gente para cá. Sai os enfermos daí, vem. Vocês não querem oração, não? Então fica aí. Meu Deus, que lindo. A senhora tem filhos? Tem não, né? Se eu te contar que o Senhor vai começar a te presentear. Primeiro Ele vai arrumar a tua vida. Sabe por quê? Do teu lado esquerdo há um coração dilacerado. A depressão não te pega mais. A angústia da tua alma está sendo curada hoje. Você crê nisto? Jesus vai arrumar a tua história, fica em paz. Mas a endometriose que Ele me mostra acaba hoje. O Senhor arranca do teu útero cisto policístico, que iriam virar câncer daqui a 3 anos. Lembra da tua menstruação desregulada? Lembra das dores pélvicas insuportáveis? Olha Jesus tirando agora, ó. 1, 2, 3. Vai embora. Foi curada. O aconchego dos para não desistir. Não tem sido fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado. Mesmo que for me arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho.
a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Para onde eu irei se o que eu preciso é só volta em ti? Não tem para onde ir. Não tem outro caminho. Você vai colocar para mim aí? O navegarei. O teu chamado é para adorar. Eu não te conheço. Mas no canto não é para você ficar. Tá bom? Tira a desculpa da tua vida, tá? Filho não impede ninguém de fazer a obra. Estou mentindo, filhinha? Até porque o seu filho é um milagre. Só um pouquinho, segura aí. Não era para você ter, você não podia ter, não era para nascer, e quem te deu foi Deus. Aí você não vai exaltar Ele? Não faz sentido, não é? Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Que daqui para frente é para fazer. Deus não tem meio termo e nem passa a mão na cabeça de ninguém. Por isso que eu não me preocupo com quem fica com raiva de mim. E eu sei que você não vai ficar. Mas se você não tomar jeito de hoje em diante, Deus vai tomar o teu tempo através de uma criança. Tem noção disso? Tem? O senhor tem noção disso? Você vai deixar o teu esposo fazer a obra sozinho? Vai? Deus quer que você responda. Vai não. Pode não. Você acha que eu deixo o meu marido bonitão do jeito que ele é, sozinho por aí? Vocês acham, gente? Tu toma jeito, irmã. Olha lá, ó, não faz a obra sozinho de jeito nenhum sozinho. Nunca. Pode não, filhinha. Porque Deus, quando Ele chama dois, é para andar assim, ó. Por isso que o inimigo já tentou separar vocês muitas vezes. Entendeu? Aí Deus manda dizer assim: se separar, o projeto é dele. Separa um projeto de Deus para você ver. O que não é de Deus, ele até nem liga. Mas o que é dele... Se esse rapaz se afastar da presença de Deus, Deus mata ele. E ele sabe disso. Deus falou isso com ele, ele tinha 7 anos de idade. E se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Estou mentindo, filho? Sabe por que Deus prometeu para ele? Porque o projeto de Deus é antes de nascer. Vocês dois só estão vivendo o que estão vivendo porque não está assim, ó. E não é filho que ajunta casal. O que ajunta casal é comunhão e vergonha na cara. Amém? Por que eu falo isso, gente? Que eu sou sincera. Amém? Tá bom, gente. Olha para aquele rapaz ali. Vem aqui, Robério. Vou pegar o Robério na berlinda agora. Olha aqui. Eu fui casada há 10 anos com outro homem. Eu casei refugiada porque me obrigaram a casar. Porque eu era doente.
Ah, fulano gostou de você, então você tem que casar, porque fulano gostou. Só que eu sonhei com ele, eu tinha 7 anos de idade, ele não era nem nascido. Não foi, amor? Sim. Eu já menti para você alguma vez? Ah. Com 15 anos eu desenhei o rosto dele. Aí eu vou te perguntar, eu estou mentindo? Quem te falou isso? Quem viu? Amém? Com 15 anos o Robério tinha 5 quando eu tinha 15. É isso? Ou é 10? Não, 5. Ele tinha 5 anos, eu tinha 15. Eu desenhei esse rosto aqui, ó. Você acha que ele com 5 anos tinha esse rosto? Tinha não, né? Aí quando Deus trouxe o Robério na minha vida, eu sentei com meu ex-marido que não me amava e falei a ver ao quê? A verdade. Sabe o que Deus fez? Tirou um e me fez casar com outro. Pergunta a ele depois, como é que a gente vive hoje? Porque quando Deus tem projeto, Ele quer isso, ó. Isso serve para muita gente aí, viu? E o inimigo quase separou vocês. E Deus manda dizer que se vocês inventarem de se separar, Deus desce a sepultura. Porque a obra tem que ser concluída. Amém? Recebe do Senhor. Deus, fecha os olhos, filhinha. Eu vou pedir a Deus para trazer fortaleza. Você não está conseguindo nem orar. E se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, tá? Mas eu vejo a fraqueza espiritual. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te levantar. Para dizer para você que você é um milagre dele. Era para você ter morrido no parto, mas Jesus te deu vida. Deus, traz a força dela espiritual agora. Lembra quando Deus te revelava? Você lembra quando Deus falava na tua boca? Lembra, do teu louvor quando saía da tua boca e tu falava comigo? Tu lembra? E a minha glória vai te invadir, ó. Solta o louvor pra mim. Olha o poder que vai vir, ó. 1, 2, 3. Anjo, toca, 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 toca. Olha como é que vai vir o poder de Deus sobre ela. Ah, que lindo, meu Deus. Vai vir do ventre para fora. Olha que lindo, ó. Eu navegarei no oceano e ali adorarei.
que me compreendeu. Uma explicação. Espírito, Espírito, que desce cada forma. Louva, louva com a alma, vai. Vem e enche-me de novo. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce com Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. eu adorarei ao Deus que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Hoje Deus tem mudança. Eu hoje mudarei o pensamento de vocês dois, porque a minha unção eu derramarei no meu poder, desfrutará. Não é de qualquer jeito na minha presença. Porque é através da decisão que eu vou mudar. Filho, eu tenho um negócio contigo. Eu tenho uma empresa na tua mão para colocar. Vai depender de você, errar. Hoje. Tá bom, vai continuar ou vai mudar? Olha para mim, vocês dois. Deus falou com você hoje. E o Senhor quer assim. Você entendeu, filhinha? Se não for assim, Satanás vai pegar e vai arrancar. Amém? Me dá sua mão. Chamado é seriedade. Chamado é sinceridade com Ele. Chamado é fazer o que Ele quer. E Ele está dizendo que é a última chance.
É forte isso. A inteligência que você tem, filhinho, não é qualquer homem que tem. Deus vai abrir a tua memória para uma grande usina. Eu nem sei o que é que uma usina faz, mas eu vejo você como uma grande transportadora. E o Senhor manda te dizer que vai acontecer em pouco tempo, se você obedecer de hoje em diante. Amém? Deus não quer pecado, Deus quer verdade. Assim manda dizer o Senhor. Vocês querem continuar aqui para me orar com vocês? Então permaneça, que eu já vou orar para terminar. Amém? Põe a mão no teu coração aí. Todo mundo que veio aqui. Tem mais alguém que quer reconciliar? Quer aproveitar agora? Consertar o teu altar com Jesus? Quem quer? Você quer, filhinho? Vem. Tem gente aceitando Jesus. Quem quer mais? Tem mais alguém aí que quer aceitar Jesus hoje? Ai, que lindo, olha. Tem mais alguém? Aproveita agora. Vocês viram como é que Jesus é lindo? Ele fala a verdade. E a verdade que é bonita. Estou mentindo, gente. Não é verdade? Assim, não é verdade? O povo está tímido, né? Pastora, venha cá. Venha cá, pastora. Põe a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha alma, o meu espírito, o meu corpo na tua presença. Perdoa-me, Senhor. Tu conheces as minhas fraquezas, mas nesta hora eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito na tua presença. Repete assim comigo, vocês dois. Senhor Deus. Todo mundo, pode ir, todo mundo. Senhor Deus, escreva o meu nome no livro da vida. Pai, me dê a tua salvação. Lava o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, com o teu sangue. Purifica-me de todo o pecado e do mundo, e me dê a salvação, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para ele. Quem gostou de mim aí, dá um glória. Glória a Deus. Eu posso voltar? Amém. Obrigada, gente. Amei conhecer esse povo que me dividiu as fronteiras pela primeira vez. Amém? Obrigada, minha pastora. Amém, igreja.